Temos aqui poucos minutos para falarmos sobre mais uma parábola. Estamos estudando 7 parábolas de Jesus. Obviamente, o tempo não nos permite desenvolver com profundidade o tema, mas eu quero despertar aqui em nós, agora de manhã, falar de uma parábola chamada O Credor Incompassivo. E à noite, eu quero te convidar, vamos estudar uma outra parábola, os tipos de corações, baseado na parábola do semeador. Então, eu quero convidar você que vem de manhã para retornar à noite. Vai ser uma festa, hoje é o culto da colheita. Nós vamos pontuar tanta coisa boa que já aconteceu no ano, já vimos aqui tanta maravilha, e à noite mais, gente que foi alcançada, PGs, casas que foram abertas, pessoas que estão sendo ministradas com a palavra de Deus, gente que está sendo treinada para servir. À noite é o dia da colheita. Eu soube até que tem comes e bebes, é verdade, Rogério? E pedimos para as famílias trazerem um refrigerante, pelo menos um suco, né? Preferência suco, melhor ainda, né? Trazer à noite, para a gente poder celebrar aí esse grande momento desse final de ano. Então, eu quero retomar agora, eu falei o credor incompassivo. Você sabe, tem uma professora lá no meu bairro, na Escola São Vicente, de vez em quando eu a encontro, e às vezes eu conto para ela ou para alguma pessoa o que eu vou falar aqui na igreja. Só que eu não falo assim, eu vou pregar na igreja, eu não falo isso. Eu falo assim, olha, domingo que vem nós vamos aprender uma parábola sobre o credor incompassivo. Ela falou, o que é isso? Talvez você agora de manhã, ao ouvir essa expressão, credor, não é um tema que diz respeito aos nossos dias, não é assim? A gente não usa essas palavras, parece palavra de igreja, não é verdade? Então, deixa-me substituir por essa expressão aqui. O homem que foi favorecido e se tornou mal agradecido. Deu para entender melhor? Uma pessoa que foi extremamente beneficiada, ajudada, ganhou um baita presentão, superior à Loteria Federal. Só que essa pessoa, aí onde revela que não é o que ela ganha, é o caráter dela que revela quem ela é. Porque o fato de ganhar um grande presente não mudou aquele coração. Então nós vamos falar sobre um tema que está ligado a essa parábola do favorecido, mal agradecido. Nós vamos falar sobre perdão. A palavra de Deus vai te incomodar. Se você tem dificuldade de perdoar, a palavra de Deus vai te incomodar. Mas isso é bom. Tem certos incômodos que nós precisamos para ajustar nossa vida. Porque perdão não é algo humano. Perdão é algo divino. Somos incapazes de perdoar as pessoas. Nossa vontade é que a justiça seja feita. A nossa vontade é que se alguém nos fez mal, ela pague, ela sinta. Que ela sinta algo na mesma medida ou até mais. Aí sim eu vou perdoar. Porque se ela experimentar o que eu passo, aí sim, talvez, eu vou perdoar. Eu quero que a justiça seja feita. Porque eu fui muito humilhado. Porque perdi minha saúde. Porque essa pessoa me abusou de mim, me traiu. Ela precisa pagar. Então vamos à história. Porque Pedro, querendo ser gentil, na época do Novo Testamento, perdoava-se só 3 vezes. Os mestres, os professores falavam, olha, você pode perdoar até 3 vezes. Aqui entre nós,
na boca pequena, a gente acha que só 3 está bom. Não acontece com vocês? Segunda vez já que eu perdoei a pessoa, agora vai para 3, 4, não tem fim, não? Chega! Chega! Pedro, que era muito falador, ele chega para Jesus e ele duplicou e aumentou mais um na conta. Ele falou, mestre, dizem que é até 3 vezes que a gente tem que perdoar. O que o senhor acha da gente perdoar até 7? Parece uma pessoa assim, né, generosa, cheia de compaixão. 7 está bom, mestre? Você sabe qual foi a resposta de Jesus, não é? É pouco. Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Uma quantia ilimitada. Não é para a gente andar com a calculadora, fazendo, já me perdoou 10 vezes, agora. Não é para. Jesus falou que é um número infinito. Então nós vamos ver em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Se alguém não tem Bíblia aí, se você puder compartilhar. Mateus capítulo 18, nós vamos ler dos versículos 21 a 35. Se você tiver aplicativo aí, somente na Bíblia, ok? Vamos fechar o Face, vamos fechar outros aplicativos. Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Ele pergunta e já dá resposta, né? Tem gente que é assim, né? Perguntou, 7 está bom? Então Jesus vai responder aí no 32, no 22. Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus vai contar uma historinha, que a gente conhece por parábola, não é? Uma verdade espiritual que é explicada com acontecimentos da realidade. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. No original da Bíblia, e na versão atualizada, se você tem a versão atualizada, aqui está escrito o valor específico do dinheiro, não é? São 10 mil talentos. Já já vou explicar o que significa 10 mil talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, observe bem, ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos, provavelmente no leilão, como escravos, para pagar a dívida. Ok? Eu estou no versículo 26 agora. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou, observe bem, gente, cancelou a dívida e o liberou, e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, um companheiro, um servo dele, alguém que ele devia 100 denários. Guarde bem, 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou.
Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também. Observe que Deus não está falando de dinheiro, né? Jesus contou uma história, mas ele vai falar de um outro assunto. Isso aqui é chave, gente. Ele terminou a história e fecha a história para responder aquela pergunta de até quantas vezes eu devo perdoar. Aí Jesus contou essa história. E ele fecha a história, assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar. Nessa versão NVI, fala de coração. Em outra versão, fala do íntimo. A seu irmão. Se não perdoar, do íntimo. Eu poderia ficar um bom tempo falando esses dois aspectos aqui, do versículo 31, que fala dos companheiros, das testemunhas que presenciaram a cena. Porque quando a gente não perdoa alguém, pessoas sabem. Quando nós não perdoamos, pelo fato da nossa atitude se tornar azeda, pelo fato de vez em quando a gente dá uma pontada, fala mal, põe para fora o nosso mal-estar, o nosso desgosto, as pessoas sabem se nós carregamos um ressentimento, uma mágoa de outro. As pessoas são impactadas. Essas testemunhas ficaram tristes, porque certamente sabiam do que aconteceu. A dívida era enorme, e isso caiu em conhecimento público. E poderíamos falar também se do íntimo, essa última palavra no final, se do íntimo, lá nas profundezas do ser. Porque tem gente que, para evitar conversa, tem gente que, para evitar um tratamento da situação, você vai falar, você está magoado. Não, estou magoado não, o que é isso? Eu já perdoei. Mente para não assumir o acontecimento. Mente para não tratar. Carrega no verniz, na aparência, que está tudo bem, nega o escapismo, mas lá vai carregando algo que vai fermentando, vai crescendo, vai contaminando, vai bloqueando essa pessoa. E em certos momentos ela vai se autotorturar, porque não perdoou, carrega a raiva, vai se envenenando, somatizando, trazendo até doenças no corpo, na alma, por causa do não tratamento adequado. Perdão é uma questão de sobrevivência. Porque na vida nós ficamos machucados e nós machucamos os outros, conscientes ou não. Porque às vezes nós não percebemos o efeito da palavra. A palavra mal colocada, mal dita, maldita, que para nós não dói, que é como beliscar alguém, eu não sinto nada. É geralmente quem recebeu a palavra, o gesto, às vezes um olhar, uma ironia, uma palavra irônica, um gesto de desprezo, de desconsideração. Nessas redes sociais as pessoas estão jogando, né, farpas. Parece que o Face vira um confessionário de frustrações, de indiretas, de situações maltratadas no coração, e a pessoa, é como diz aquele versículo, né? A boca fala do que está dentro do coração, e o Face também. O Face revela as carências, as vaidades, as fantasias, as megalomanias, as exibições. Eu não estou dizendo que a gente não deve usar Facebook, eu estou trazendo aqui um aspecto da vida, né, que às vezes até os ressentimentos são colocados ali. Essa parábola aqui, gente, Jesus fala de uma cifra astronômica aqui, de uma dívida impressionante. Jesus usa uma hipérbole aqui.
os reis tinham seus vassalos. Então, um cara para dever o rei devia ser um cara de grande responsabilidade. E provavelmente um sátrapa, que é uma linguagem que Daniel fala, sátrapa é a mesma coisa que governador. Então, o cara devia ser alguém de alta posição, de alta responsabilidade. E ele gerou uma dívida para com o rei, e a gente não sabe a história é uma parábola, tem aí as entrelinhas, não é? Como é que essa dívida chegou no... Porque 10 mil talentos, um talento, gente, é 35 quilos de um metal precioso, seja prata, seja ouro. Um talento só, quantos quilos? 35. Se você pensa em 10 mil talentos, você está dizendo aí, são 350 mil toneladas, 350 toneladas, seja ouro ou seja prata. Se uma carreta carrega 35 toneladas, uma carreta dessas grandes aí, de 4 eixos, vamos imaginar que carrega 35 toneladas uma carreta. São 10 carretas cheias de moedas, seja prata, seja ouro. Se for prata, alguém já calculou aí, por volta de 60 milhões de dólares. Se for ouro, isso aí vai para mais de 6 bilhões de dólares, em dias atuais. Essa dívida, Jesus colocou isso porque o cara, ainda que trabalhasse 150 mil anos, ele não pagaria. Pensando no salário de um trabalhador daqueles dias. Era grana pra caramba, não era? O cara não tinha condição de pagar. E ele faz todo um cenário. Sei lá, se chorou, se era um ator, o cara se derrama aí. E ele não tem noção e pede para o rei dilatar o prazo, para dar um prazo que ele vai pagar. O rei, movido de compaixão, a semelhança do pai, na parábola do filho pródigo, que vê o outro totalmente derrotado, totalmente carente, incapaz. A semelhança do cara que atendeu, o bom samaritano que atendeu aquele sofrido homem, ele age de compaixão e libera, você não me deve mais nada. Talvez chamou ali um ministro e falou, dá um certificado para ele, que ele está quites, ele está pago tudo certo, ele não deve nada. Gente, eu não sei você, mas se alguém cancela uma dívida tão pequena, bem menos do que isso, você não ficaria feliz? Não é um dinheiro que você ia ter que se dispor, mas agora você não precisa mais, porque você já teve a dívida cancelada. Se você ficava juntando dinheiro para pagar aquela dívida, agora você pode, aquele dinheiro que você juntou, você pode usar em outra, não seria algo para ficar agradecido? Só que esse homem sai da presença do rei, encontra um camarada que devia para ele quantos? 100 denários. Vamos fazer aqui uma proporção. Naquela época, um trabalhador comum na Palestina ganhava 1 denário por dia. É um dia de trabalho. 1 denário por dia. 100 denários, então, fazendo uma conta rápida aqui, dá 3 meses e 10 dias. Não é uma conta grande, não é? Pessoa que te deve 3 meses de salário mínimo, imagina aí 3 mil e poucos reais. Pois justamente esse homem ataca, sufoca e exige que o outro pague para ele o que deve. Ele se torna uma pessoa ali na hora, um cobrador assim, duro, e manda para a cadeia. O outro implora as mesmas palavras, me perdoe, eu te pago, dê um prazo. Não, eu estou numa crise agora, não tenho recursos, perdoe essa dívida. Ele fala, não vou perdoar, paga o que me deve. Vamos pegar algumas lições rápidas aqui dessa parábola. A primeira lição que essa parábola ensina para nós é que todos nós temos uma dívida impagável para com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Está me ouvindo? Talvez você não sabia disso, mas todos nós somamos uma dívida incalculável perante Deus. Talvez você fale assim, o que é que eu estou devendo para Deus? Eu faço tanto bem, eu sou uma pessoa honesta, não falo mal de ninguém, pago meus impostos, não mato, não roubo. Sabe, quanto mais distante uma pessoa se torna de Deus, mais ela se acha justa aos próprios olhos. Quanto mais próximo uma pessoa se torna de Deus, mais ela percebe quão devedora, quão carente, quão miserável ela é.
Porque, na verdade, nós já nascemos devendo. Paulo disse: eu sou o devedor. Devo todo mundo. Nós somos pecadores. Nós desobedecemos, nós acumulamos pecados, nós acumulamos dívidas. Todos os dias, Deus nos perdoa. Dívidas. Ofendemos o Senhor com pensamentos. Olha, se colocasse num telão aqui os nossos pensamentos de ontem, se fosse exposto aqui o que você pensou ontem, o que você falou, o que você reclamou, o ódio, o que aconteceu só ontem seria suficiente para a gente corar de vergonha. Os comentários que nós fizemos. Aí você pensa, ao longo da vida, o acúmulo dessa dívida. E nós somos assim também perante Deus, somos devedores. E Ele nos perdoa. A questão é, você já foi perdoado? Você já entendeu que Deus te perdoou na cruz? Que na cruz Jesus liquidou com a nossa dívida? Você tem noção dessa dívida? Você tem noção de que o tamanho das ofensas que nós já machucamos pessoas e ofendemos o caráter de Deus é tão amplo e tão maior do que qualquer ofensa que alguém nos faça? É verdade, falar de perdão é difícil. É difícil perdoar alguém. É fácil falar de perdão, mas na hora que alguém nos aflige, nos angustia, aquilo pega. Mas essa parábola está ensinando para nós que não há justificativa nenhuma para nós sonegarmos, negarmos o perdão a alguém. Somos perdoados para perdoarmos. É como se você ganhasse um presente de amor, de aceitação, tão grande, que você não precisa mais mendigar o amor de ninguém. Tem pessoas que se colocam como vítimas e acham que está todo mundo devendo para elas. A mãe está me devendo alguma coisa, meu pai, aquele sócio no meu trabalho está me devendo. Aquela pessoa que não me convidou para a festa de casamento dela, não me convidou para a festa de aniversário, não lembrou de mim. Tem gente que fica refém do outro, pedindo por amor, e até se humilha pelo outro, porque fica com aquela dependência emocional do outro. E quando o outro não faz o que ela quer, ela cobra. Vive cobrando. Esse homem aqui está cobrando. Ele não entendeu. Ele não entendeu que ele foi perdoado. Na cabeça dele, ele precisava ainda juntar real por real, porque ele tinha que pagar para o rei. Ele fazia contas. Meu querido, às vezes a gente vai ter que perdoar até dinheiro também. Não estou falando só de situações emocionais. Às vezes envolve até dinheiro. Você vai ter que perdoar, porque há um aspecto no cristianismo que você, quando se torna cristão, você se torna um perdedor. Pastor, o que você está falando isso? Quando você se dispõe a seguir a Jesus, tem um aspecto que você já vai colocar no seu coração: agora que eu estou seguindo Jesus, eu não fico atrás de vantagem. Eu já parto para uma conversa disposto a perder, disposto a reconhecer meu erro. Não só culpar o outro, mas disposto, porque Jesus falou que aquele que achar que quer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de que adianta ganhar o mundo inteiro, se ganhar todas as conversas, está sempre por cima, ganhar no argumento, e vai perdendo as pessoas, e vai perdendo sua alma também. Você ganha a discussão, perde a pessoa. Essa parábola ela ensina para nós que já fomos aceitos por Deus,
já fomos perdoados por Deus, uma montanha de pecados. E quando as pessoas nos machucam, são grãos de areia, comparado com o grande perdão que Deus nos deu. Dá para entender isso? Então, se nós somos perdoados por Deus, é para a gente saltar de alegria. Porque alguém pagou o preço por nós, e essa pessoa foi Jesus Cristo. Ele liquidou a dívida para você. Nós não merecemos absolutamente nada. Olha esses versículos aqui. Por favor, mostra o slide para mim aí, Gabriel. Quero terminar com esses textos. Projeta para mim aí, por favor. Olha só, o primeiro, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Como, gente, que a gente perdoa? Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Deus nos perdoou através de Jesus. O próximo texto. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Outro texto bíblico. Avança mais um. Amém. Amém. Não é amém, tá? Amém de amor. Porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, cuidado. Cuidado, às vezes a gente comparece na presença de Deus, presta um culto, canta, adora. Daqui a pouco que a gente sai de um ambiente como esse, ou do seu quarto de oração, você já olha para alguém, já rotula. Ele é pecador, olha aquela pessoa ali, olha o tipo de vida que ela leva. Olha com preconceito, critica o cabelo, a roupa, algo no outro, e fica comparando, cobrando posturas, mesmo que não fale. Meus irmãos, olha o compromisso que Jesus está nos chamando, não para ser cobrador do outro, mas abençoador. Aquele que foi favorecido, chamado, abençoado para ser abençoador. E aí a gente é conhecido como uma comunidade que perdoa. Se você diz assim, eu não perdoo, isso aqui eu não perdoo, essa fala é uma evidência de que o coração dessa pessoa não conhece Deus. Essa pessoa ranzinza que fala, eu perdoo até aqui, mas isso aqui não. Você já pensou se Deus te tratasse assim? Olha, eu vou te perdoar até aqui, ó. Passou disso, fica por sua conta e risco. Olha, meus irmãos, todos os dias a gente tem que chegar perante Deus, Senhor. Não era para mim pecar hoje, mas eu pequei. Limpe meu pensamento, minha mente, aquela palavra dura. E às vezes a gente tem que ir pedir perdão para a pessoa, por algo que a gente fez, pagar uma coisa que a gente pegou emprestado, devolver, pagar algo que a gente deve para alguém. Nosso papel é isso, comunidade que soluciona, que perdoa, que abençoa os outros. Então, que Deus nos eleve nesse compromisso de gratidão, de não sermos servos altamente abençoados e ingratos, que vivem por causa de picuinhas, contendas, briguinhas, falando mal, revelando algo não tratado no coração. Não é para a gente falar mal de ninguém. E há situações que a pessoa não vai nos pedir perdão, e Deus nos convoca para sermos imitadores de Jesus, que na cruz ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Há situações que a gente vai ter que lançar na cruz, que as pessoas nem vão pedir perdão para nós. Vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa manhã.
Obrigado porque o Senhor está aqui presente, a tua palavra, ela revela situações da nossa vida, nosso coração, nossa intimidade. Mas de alguma maneira, o Senhor deseja nos libertar, nos dá uma leveza que vem quando nós chegamos e acertamos, aceitamos o teu perdão. Obrigado porque a semelhança daquele rei, o Senhor nos perdoa, o Senhor pagou um preço caríssimo na cruz, e não é por merecimento nosso, não é por bondade nossa, é tão somente por causa da cruz, onde o Senhor Jesus recebeu o castigo que nós deveríamos. Obrigado porque foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ser chamados de irmãos. Senhor, nossa oração é que o Espírito do Senhor tire qualquer obstáculo. E se tem alguém aqui amargurado, com situação para tratar, que nós venhamos a tratar, a confessar, a admitir, a perdoar. Destrave, Senhor. Às vezes somos açoitados pela culpa, como aconteceu com esse servo, porque ele não se apropriou do perdão e ele foi flagelado porque não liberou perdão. Então eu oro a Ti para que sejamos libertos, que tenhamos a oportunidade de tratar do nosso coração e sermos pacificadores. Por mais difícil que seja perdoar alguém, mas é o Espírito do Senhor, é a consciência do que foi pago, nossa dívida foi paga, que nos leva a liberar perdão. Sare, Senhor, nossos corações, nossa igreja, nossas casas, se tem filho para pedir perdão para o pai, marido com a esposa, ambientes no trabalho, ambientes aqui na igreja, Pai. Talvez tenham pessoas machucadas até de outras igrejas, que elas tratem isso, que elas sejam libertas dessa opressão que está atrapalhando o seu desenvolvimento. Nós clamamos um socorro do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.